Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 11h43 de sábado, 12 de junho de 2021, no condomínio fechado Brisa do Vale, em Guaramirim, no norte de Santa Catarina, Moacir recebeu uma mensagem de áudio no celular de sua esposa, enviada pelo vizinho, o Biratã Luiz Modroc, de 39 anos. No áudio, o Biratã pedia socorro, afirmando que haviam matado sua filha, Evelyn Vitória Modroc, de 5 anos, e que também haviam tentado matá-lo. Ao olhar pela janela, Moacir percebeu que o carro de Ubiratã estava na casa e que as luzes estavam apagadas, como se não houvesse ninguém no local. Desconfiado, bateu na janela e ouviu Ubiratã responder que havia sido esfaqueado e que Evelyn estava morta. Moacir tentou abrir a porta e percebeu que ela estava apenas encostada. A casa inteira permanecia fechada, incluindo as cortinas. Ao entrar no quarto, encontrou o Biratã ferido no pulso e no pescoço, ao lado de Evelyn na cama, que estava coberta de sangue. A menina, tragicamente, já estava sem vida. A esposa de Moacir acionou o corpo de bombeiros, enquanto seu filho entrou em contato com a polícia militar. Pouco depois, uma guarnição da PM chegou ao local. O SAMU foi acionado e, antes da chegada da equipe médica, um dos policiais interrogou o Biratã sobre o que havia acontecido. Visivelmente nervoso, ele declarou que um homem vestido de preto invadiu sua casa, matou sua filha e tentou assassiná-lo. Questionado se suspeitava de alguém que pudesse ter motivação para o crime, ele negou. Desde o início, os policiais acharam a situação suspeita. O corte no pulso de Ubiratã era preciso e reto, o que despertou a atenção tanto pela forma da lesão quanto pela ausência de sinais de arrombamento ou qualquer indício de luta no local. Uma faca suja de sangue foi encontrada a poucos metros do quarto, porém não havia marcas de sangue no trajeto entre o cômodo onde as vítimas estavam e o local onde a faca foi achada, o que sugeria que ela poderia ter sido posicionada ali posteriormente, de forma intencional. Evelyn apresentava marcas de estrangulamento. Ao analisarem o quarto, os policiais perceberam que tudo estava organizado, exceto pelo sangue na cama, o que indicava que o Biratã não havia sequer tentado se defender do suposto agressor. O restante da casa também permanecia intacto, com apenas uma gaveta da cozinha levemente aberta, possivelmente de onde a faca havia sido retirada. Outro detalhe que chamou a atenção foi o sangue das lesões de Ubiratã, que estava seco, sugerindo que os ferimentos haviam ocorrido bem antes do chamado à polícia. Do lado de fora, Franciele, mãe de Evelyn, gritava desesperada, acusando o ex-marido, de quem estava separada havia pelo menos 4 meses, de ter matado a filha. Ela afirmava já ter alertado sobre o risco e relatou que na noite anterior, o Biratã a convidou para dormir na casa, o que a levou a crer que ele pretendia matá-la junto com Evelyn e em seguida tirar a própria vida. Para ela, tudo parecia premeditado. Franciele também revelou que o Biratã já havia ameaçado tirar a própria vida e levar a filha junto. Pouco depois, a filha mais velha de Ubiratã, fruto de seu primeiro casamento, chegou ao local e rebateu as acusações, afirmando que tudo não passava de imaginação de Franciele. Moacir, o vizinho a quem Ubiratã pediu ajuda, afirmou que suas casas eram geminadas, mas naquela noite não ouviu nenhum barulho vindo da residência dele, nem gritos, nem sinais de luta, nem sequer latidos da cachorrinha. Além disso, garantiu que não viu ninguém entrando ou saindo do local. A Polícia Civil, junto ao Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, IGP, esteve presente para realizar os levantamentos necessários. No início da tarde, peritos do IGP realizaram a análise forense no corpo de Evelyn e na residência, buscando evidências que pudessem
pudessem esclarecer as circunstâncias do crime. O Biratã foi levado ao Hospital São José, em Jaraguá do Sul, onde recebeu atendimento médico e solicitou falar com o delegado. Mais tarde, já na delegacia, escoltado e algemado, manteve-se frio e impassível, sem demonstrar emoção, chorar ou sequer mencionar a filha. Durante o depoimento ao delegado Paulo Venera, da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, o Biratã confessou ter assassinado a filha. Ele alegou que não suportava vê-la sofrer com o fim do relacionamento. Inicialmente, o Biratã tentou enganar os policiais, alegando que a casa fora invadida e que desmaiou após ser atacado. Chegou a simular emoção, insistindo que haviam matado sua filha. No entanto, a perícia desmentiu sua versão, confirmando por meio da análise da cena do crime e dos laudos periciais prévios que não havia indícios que sustentassem seu relato. Ao longo do interrogatório, a frieza de Ubiratã ficou evidente. Em nenhum momento demonstrou verdadeiro abalo por ter tirado a vida da própria filha, limitando-se a justificar o crime com o suposto sofrimento da menina pela separação dos pais. Ele confessou ter usado uma blusa de lã para estrangular Evelyn. O Biratã relatou que cerca de 2 semanas antes, percebeu que a filha apresentava dificuldades na escola e demonstrava apatia. Segundo ele, a menina sofria com a separação e desejava que a mãe voltasse a morar com eles. Na noite de quinta-feira, 10 de junho, o Biratã levou Evelyn ao hospital e avisou Franciele, mas ela não compareceu. Na manhã seguinte, 11 de junho, levou a filha para realizar exames e comunicou à ex-esposa que a menina estava doente devido à ausência materna. Sensibilizada, Franciele afirmou que voltaria a morar com eles, o que deixou Evelyn visivelmente feliz. No entanto, ao buscá-la naquela noite, Franciele revelou ter mudado de ideia e desistido da reconciliação. A notícia abalou a menina, que ficou extremamente triste. Horas depois, começou a apresentar febre. Preocupada, Franciele foi até a casa de Ubiratã para ajudá-lo nos cuidados, mas saiu por volta da 1h da madrugada. Pouco depois, a febre de Evelyn piorou e ela vomitou o remédio. Segundo Ubiratã, ao vê-la sofrer e refletir sobre a situação dos últimos 3 meses, decidiu que o melhor seria acabar com o sofrimento da filha e o seu próprio. A versão inicial de que um terceiro teria invadido a casa e cometido o crime foi inventada por ele, pois ficou nervoso ao perceber que não conseguiu tirar a própria vida. O Biratã admitiu ter posicionado a faca ensanguentada no local e revelou que a pegou na cozinha de sua própria casa. Além disso, confessou que chegou a proibir a escola de entregar a menina à mãe, temendo que Franciele a levasse embora. Destacou que possuía apenas a guarda de fato da criança e acusou a ex-mulher de negligência, alegando que ela não cuidava bem da filha quando estava sob sua responsabilidade. O Biratã foi preso em flagrante e no dia seguinte sua prisão foi convertida em preventiva. Em seguida, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Jaraguá do Sul. Evelyn foi velada e sepultada no domingo, 13 de junho, um dia após ser encontrada morta na casa do pai. O velório aconteceu na Capela Mortuária Laier, no bairro Nova Esperança, e seguiu até o início da tarde. Depois a menina foi sepultada no cemitério municipal. Muito abalada, Franciele depositou uma rosa vermelha sobre o caixão da filha única e precisou ser amparada por familiares. Meses antes do crime, por volta das 20 horas de domingo, 21 de março, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida judicial. A denúncia indicava que um homem estaria com a filha e se recusava a entregá-la à mãe. No local, os policiais encontraram Franciele, que informou estar separada de Ubiratã há cerca de 2 meses e já ter registrado um boletim de ocorrência sobre a situação. Ela relatou que tentou entrar em contato com o ex-marido, mas não obteve resposta. Diante disso, foi feito um novo boletim de ocorrência e Franciele foi orientada a procurar o Ministério Público para solicitar uma medida protetiva. Abalada, ela desmaiou no início do atendimento e foi socorrida pelos bombeiros voluntários de Guaramirim. Após se recuperar, afirmou que o Biratã a ameaçava e dizia que mataria a filha antes de tirar a própria vida. Os policiais pediram
pediram que ela apresentasse provas dessas ameaças, mas não encontraram registros diretos. As mensagens exibidas eram vagas, com frases genéricas como: "Se continuar atormentando, algo ruim pode acontecer". Os registros de chamadas mostravam diversas ligações realizadas e não atendidas, mas Franciele afirmou que as ameaças foram feitas por áudio ou ligação. Como não havia evidências concretas nem decisão judicial em vigor, os policiais concluíram que não se configurava crime de ameaça ou descumprimento de ordem judicial. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o Biratã e a filha assistindo a desenhos animados. Ele os recebeu com aparente tranquilidade e relatou que a separação havia sido conturbada, pois Franciele saiu de casa, deixando a filha sob seus cuidados. Durante a conversa, os policiais descobriram que a guarda da menina era baseada em um acordo verbal entre os pais, que não estava sendo respeitado. Segundo o Biratã, a ex-mulher queria apenas criar confusão e causar transtornos. Um vizinho confirmou que Franciele frequentemente aparecia no local para gerar desentendimentos. Os policiais também estranharam o fato dela ainda ter o controle do portão do condomínio, indicando que mantinha acesso ao local. Durante a abordagem, Franciele insistiu que precisava levar a filha, alegando temer que o ex-marido pudesse matá-la. No entanto, a equipe não observou sinais de maus tratos, nem qualquer comportamento da criança que sugerisse medo do pai. Ao ser questionada sobre o motivo de buscar a filha apenas aos domingos, Franciele explicou que não a levava para casa, porque na manhã seguinte precisaria devolvê-la à babá. Seu objetivo, segundo ela, era apenas verificar o bem-estar da criança. Diante desse cenário, os policiais consideraram inconsistente as acusações de Franciele. Para eles, se ela realmente acreditasse que a filha corria risco de morte, sua primeira atitude seria retirá-la imediatamente da guarda do ex-marido e não deixá-la com ele durante toda a semana. Além disso, se tivesse real interesse na guarda da menina, teria acionado os órgãos competentes, em vez de chamar a polícia apenas aos domingos à noite. Como não havia elementos suficientes para configurar flagrante ou justificar um boletim de ocorrência, nenhuma medida foi tomada contra o Biratã na ocasião. Franciele relatou que durante o casamento com o Biratã, sofreu violência psicológica e foi constantemente traída. Segundo ela, ele a insultava com frequência, chamando-a de feia e burra, minando sua autoestima ao longo dos anos. Cerca de um ano antes do crime, no aniversário de 4 anos da filha, Franciele descobriu mais uma traição de Ubiratã e decidiu pôr fim ao casamento. No entanto, diante do pedido de perdão dele feito entre lágrimas e na esperança de evitar que a filha sofresse com a separação, acabou cedendo e aceitou a reconciliação para que a criança pudesse crescer com a presença do pai. Em janeiro de 2021, ao descobrir uma nova traição, Franciele percebeu que não poderia continuar naquela situação. O Biratã acessava sites adultos e de relacionamentos, e ela não queria mais viver daquela maneira. Quando se separaram, ele sugeriu que usassem o mesmo advogado para reduzir custos. No entanto, ao perceber que o processo não avançava, Franciele decidiu contratar outra advogada. Foi então que descobriu que a demora se devia ao fato de o Biratã não estar pagando os honorários do advogado. Em depoimento, Franciele contou que na primeira semana após sair de casa, ela e o Biratã haviam combinado que a guarda da filha ficaria com ela. No entanto, até definirem um acordo formal, estabeleceram que a menina passaria dias e finais de semana alternados com cada um. Nas primeiras 2 ou 3 semanas, esse combinado funcionou bem. Com o tempo, porém, a situação começou a mudar. Em alguns dias, quando Franciele ia buscar a filha, a criança se recusava a ir, preferindo continuar brincando. Franciele compreendia que, tendo passado toda a sua vida no condomínio, a menina identificava o local como seu lar. Com o passar do tempo, as recusas tornaram-se mais frequentes, sempre acompanhadas de incentivos e promessas que a mantinham ali. Após a filha contrair Covid-19 e permanecer em isolamento com o pai, o Biratã passou a rejeitar qualquer tentativa de contato ou auxílio por parte de Franciele. Ele constantemente a insultava
insultava, afirmando que ela os havia abandonado e que a partir de então deveria deixá-los em paz. Com o passar dos dias, as ameaças começaram. Em uma das ocasiões, o Biratã afirmou que ela deveria esquecê-los, pois havia feito sua escolha e que no futuro ainda os veria no caixão. Diante da situação, Franciele registrou um boletim de ocorrência. Quando o período de isolamento terminou, ela foi buscar a filha, mas o Biratã havia desaparecido com a criança. Tentou entrar em contato por ligações e mensagens, mas não obteve resposta. No domingo à noite, retornou à residência dele, mas novamente não foi atendida. Da parte externa do imóvel, percebeu que o Biratã induzia a filha a temê-la, dizendo que a mãe havia chamado a polícia e que pretendia levá-la até a delegacia. As ameaças se tornaram constantes e Franciele acionou a polícia mais uma vez, apresentando as mensagens trocadas com o Biratã. No entanto, os agentes informaram que, sem uma decisão judicial sobre a guarda, ambos possuíam os mesmos direitos sobre a criança e que os relatos de Franciele não eram suficientes como prova. A polícia militar chegou a entrar na residência para averiguar a situação e constatou que a criança estava em boas condições. No dia seguinte, Franciele retornou à casa de Ubiratã, mas a filha não estava lá. Enquanto isso, ele havia procurado o conselho tutelar solicitando uma medida protetiva sob a alegação de que Franciele fazia mal à criança. O conselho tutelar convocou ambos para uma conversa. Franciele afirmou ter apresentado as mensagens com as ameaças de Ubiratã e relatou que ele praticava alienação parental, dizendo à filha que a mãe a havia abandonado e não gostava dela. A psicóloga do conselho tutelar ouviu Evelyn e constatou que não havia indícios de que Franciele representasse qualquer risco à criança. Foi determinado que o primeiro acordo entre os pais deveria ser cumprido até que houvesse uma decisão judicial definitiva. Durante um mês, o acordo funcionou conforme o combinado. Franciele buscava a filha e a menina demonstrava felicidade ao vê-la. No entanto, com o tempo, as recusas voltaram a ocorrer. Aos poucos, ficou evidente que o Biratã influenciava Evelyn, pois a resistência da menina em ir com a mãe tornava-se cada vez mais frequente. O sofrimento que ele alegava que a filha sentia era, na verdade, provocado por ele mesmo. Franciele sempre teve uma relação muito próxima com Evelyn, mas de um mês para outro, a filha passou a ouvir que a mãe não gostava dela e que a havia abandonado. A decisão de deixar a casa partiu de Franciele, já que o Biratã se recusava a sair. No entanto, segundo ela, a alienação parental praticada por ele tinha um propósito maior: forçá-la a reatar o relacionamento. Inicialmente, tentou pressioná-la financeiramente, deixando de pagar sua parte da casa. Quando isso não surtiu efeito, passou a manipular Evelyn. Repetia que Franciele deveria voltar, utilizando a filha como instrumento de coação. Embora nunca a tenha ameaçado diretamente de morte, fazia ameaças contra si mesmo e contra a criança. Diante das recusas constantes de Evelyn, Franciele evitava levá-la à força. A menina chorava, demonstrando sofrimento, e para a mãe, o mais importante era o bem-estar da filha, independentemente de estar consigo ou com o pai. Franciele relatou que na véspera do crime, recebeu uma mensagem da babá informando que Evelyn estava com febre e pedindo que fosse vê-la. Como o Biratã já não permitia sua entrada na casa, Franciele solicitou que a babá abrisse o portão para que pudesse ver a filha. Cerca de um mês antes, o Biratã invadiu a residência da ex-mulher e furtou um notebook e alguns documentos, o que a levou a solicitar uma medida protetiva. Não era a primeira vez que ele invadia sua casa, e a constante sensação de medo a fazia se sentir prisioneira. Franciele relutou ao máximo antes de pedir a medida protetiva, pois sabia que isso poderia dificultar ainda mais o contato com a filha. No entanto, ao perceber que o Biratã estava cada vez mais descontrolado, decidiu formalizar o pedido. Para assegurar que ainda pudesse ver Evelyn, acertou com a babá
Janaína que ela intermediaria a entrega da criança. Naquela mesma semana, novamente, o Biratã desapareceu com Evelyn, permanecendo fora por 2 semanas. Como a medida protetiva a impedia de se comunicar com ele ou de se aproximar sob risco de descumprimento, Franciele solicitou a revogação da restrição para tentar restabelecer o contato com a filha. Na sexta-feira anterior ao crime, já sem a medida em vigor, decidiu ir até a casa de Ubiratã. Uma vizinha já havia comentado que Evelyn parecia abatida. Franciele chegou ao local por volta do meio-dia e a babá abriu o portão. Mais uma vez, Ubiratã insistiu que deveriam reatar, afirmando que a filha sentia saudades deles como casal, não apenas da mãe. Franciele rebateu, dizendo que o que Evelyn realmente sentia era a falta da mãe e não do relacionamento entre os dois. Franciele contou que o Biratã estava obcecado com a ideia de que reatariam e, inclusive, chegou a dizer aos vizinhos que isso aconteceria. Diante da situação insustentável, Franciele procurou ajuda psicológica no Centro de Referência de Assistência Social CRAS para entender como poderia resolver o problema sem prejudicar a filha. Ela não suportava vê-la adoecendo enquanto o ex-marido continuava a manipulá-la emocionalmente. Ao retornar para casa, encontrou o Biratã esperando por ela. Ele foi direto ao ponto. Afirmou que estava ali para levá-la de volta. Diante da recusa de Franciele, seu tom mudou instantaneamente. Antes de sair, ela percebeu que ele sussurrou algo para Evelyn, que a olhou assustada. Pouco depois, ele começou a mandar mensagens dizendo que a febre da filha havia voltado e que a culpa era dela. Quando Franciele se ofereceu para ajudar, ele negou. Mesmo assim, decidiu ir até lá, mas foi expulsa por Ubiratã, que voltou a acusá-la de abandono. Percebendo que a situação poderia se agravar, procurou refúgio na casa de Janaína, que morava na casa ao lado, e pediu ajuda. Enquanto desabafava sobre a recusa do ex-marido em deixá-la ver a filha, ele apareceu com Evelyn no colo, reacendendo o conflito. No desenrolar da discussão, os dois voltaram juntos para a casa dele, e Franciele observou quando o Biratã se deitou ao lado da filha. Ele então afirmou que se ela quisesse ficar, poderia, mas deveria se calar e deixá-lo cuidar da criança. Tentou conversar com Evelyn, mas o Biratã rapidamente a impediu, iniciando mais uma discussão. Franciele chegou a ir embora, mas voltou para preparar uma sopa para a filha. Enquanto alimentava Evelyn, o Biratã mudou de assunto e questionou por que ela havia trocado de advogado. Franciele explicou que ele não respeitava os acordos estabelecidos e garantiu que jamais o afastaria da filha, pois seu único objetivo era protegê-la. O Biratã questionou quanto precisaria pagar de pensão, ao que ela respondeu que essa decisão cabia ao juiz e que não estava interessada em dinheiro. Franciele contou que naquela noite o ex-marido parecia mais calmo, como se fosse outra pessoa. Ele pediu para que ela dormisse lá, algo inesperado, já que até então ele nem sequer permitia que entrasse na casa. Apesar do alívio momentâneo com a melhora da febre de Evelyn, algo dentro de Franciele dizia que precisava sair dali. Quando percebeu que a filha estava quase dormindo, decidiu ir embora. Estranhou a mudança repentina no comportamento de Ubiratã, principalmente porque naquele dia ele até se ofereceu para dormir no sofá. Antes de sair, Franciele afirmou que voltaria no dia seguinte para preparar o almoço. No entanto, pouco depois de chegar em casa, recebeu uma mensagem de Ubiratã informando que Evelyn havia piorado e que precisava de ajuda para levá-la ao hospital. Como a menina estava medicada e apresentava 37 graus de febre, Franciele avaliou que não havia necessidade de encaminhá-la ao pronto-socorro e orientou que ele continuasse com a medicação. Apesar disso, o Biratã insistia para que ela voltasse. Durante a madrugada e pela manhã, Franciele tentou entrar em contato diversas vezes, mas não obteve resposta. Ao
Algum tempo depois, recebeu uma ligação da babá relatando o ocorrido e correu para o local. Franciele desabafou que nunca se sentiu acolhida pelos órgãos públicos. No conselho tutelar, foi orientada de que havia alienação parental e que o Biratã chegou a ser advertido para não continuar com aquela conduta. Também foi encaminhada para acompanhamento psicológico no Centro de Referência de Assistência Social. Porém, mesmo diante das recomendações e alertas, o Biratã nunca mudou de atitude. Ele deixava claro que não seguiria as orientações e, ainda assim, nenhuma medida concreta foi tomada. Franciele confessou sentir muito medo do ex-marido. O Conselho Tutelar de Guaramirim confirmou que foi inicialmente procurado por Ubiratã, que relatou estar separado de Franciele, mas demonstrava não aceitar o fim do relacionamento. Ele alegou que a ex-companheira havia deixado o lar e que não tinha condições de manter a filha no apartamento que alugou, motivo pelo qual a criança permanecia sob seus cuidados. Franciele foi chamada ao Conselho Tutelar e apresentou uma versão diferente dos fatos, afirmando que o Biratã a impedia de ter contato com a filha. Por conta das acusações mútuas, os pais foram convocados junto com Evelyn para esclarecer a situação. O casal optou pela guarda compartilhada, mas a falta de diálogo entre eles dificultava o convívio da menina com ambos. A primeira orientação do conselho foi para que buscassem uma solução jurídica para formalizar a guarda e definir questões como a pensão alimentícia. Diante do cenário de alienação parental por ambas as partes, a família foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. No entanto, os conflitos continuaram, resultando em frequentes boletins de ocorrência. Após avaliar a situação, a equipe técnica do CREAS decidiu encaminhar um relatório ao Ministério Público. Cerca de 15 dias antes do assassinato de Evelyn, o CRAS enviou esse documento solicitando que os pais fossem responsabilizados. 2 dias antes do assassinato, na quinta-feira, 10 de junho, uma conselheira tutelar entrou em contato com Franciele. Na conversa, ela relatou que já fazia 30 dias que o Biratã estava com a filha e não permitia que ela a visse. A conselheira orientou Franciele a ir até a casa dele para buscar a menina. Caso ele se recusasse a entregá-la, ela deveria acionar a polícia militar e o conselho tutelar, que tomariam as devidas providências. No entanto, essa ligação nunca aconteceu. Sobre o caso, o Ministério Público de Santa Catarina declarou que antes do crime não recebeu nenhuma comunicação sobre qualquer situação que colocasse a menina em risco ou sugerisse uma ameaça à sua vida e segurança. No entanto, informou que em 27 de maio, a 2ª Promotoria de Justiça de Guaramirim, responsável pela área da infância e juventude, recebeu um ofício do Conselho Tutelar relatando que os pais da criança não estavam cumprindo a decisão judicial de guarda compartilhada. O documento destacava a resistência do pai em permitir a convivência da filha com a mãe. Dias depois, em 1º de junho, a mesma promotoria tomou conhecimento de uma ação judicial movida por Ubiratã na comarca de Guaramirim, na qual ele solicitava a guarda unilateral da filha. O pedido foi negado e o juiz determinou a realização de um estudo social sobre o caso. Janaína, babá de Evelyn, morava com o marido na casa ao lado e contou que no sábado, 12 de junho, o Biratã pediu socorro a ela e ao marido. Segundo seu relato, por volta das 11h40 da manhã, ele enviou uma mensagem informando que haviam invadido sua casa, matado Evelyn e tentado matá-lo. Na noite anterior, foi a última vez que Janaína viu a menina. Evelyn estava com o Biratã e Franciele, e os três foram até sua casa em busca de ajuda para um acordo. O objetivo era convencer o Biratã a permitir que a mãe visse a filha, mas a conversa terminou em discussão e eles foram embora. No sábado, pela manhã, Janaína enviou uma mensagem para o Biratã, mas só obteve resposta às 11 horas, quando ele já pedia socorro.
Em nenhum momento ouviu barulhos que pudessem indicar o crime. Assim que recebeu o áudio de Ubiratã, entrou em contato com Franciele, que foi imediatamente ao local. Moacir, vizinho que socorreu Ubiratã no dia dos fatos, relatou em depoimento que era amigo dele há cerca de 4 ou 5 anos. Conhecia Ubiratã e Franciele desde quando ainda eram um casal, e segundo ele, os desentendimentos começaram apenas no fim do relacionamento, quando Franciele já manifestava o desejo de se separar. Apesar das discussões, não presenciou nada que considerasse grave. No dia anterior ao crime, 11 de junho, Moacir viu Franciele na casa de Ubiratã. Segundo ele, Ubiratã comentou que estavam tentando uma reconciliação e que se a ex-mulher quisesse voltar, ele a aceitaria, pois acreditava que a filha sofria muito com a separação. Para ele, a menina parecia doente de saudade da mãe. Ainda assim, Moacir observou que Ubiratã não permitia que Franciele se aproximasse da filha. Ele alegava ter a guarda da criança e dizia que quando a mãe tentava buscá-la, a menina se recusava a ir. No entanto, Moacir desconfiava que Ubiratã influenciava a filha para que ela não quisesse sair, prometendo brincadeiras para mantê-la ao seu lado. Nos primeiros dias após a separação, Ubiratã ainda deixava a ex-mulher levar a filha, mas em determinado momento passou a impedir qualquer contato. De acordo com Moacir, foi como se algo tivesse mudado repentinamente na cabeça de Ubiratã. Ele chegou a avisar aos vizinhos que havia conseguido a guarda provisória da menina e que a partir daquele momento ninguém deveria permitir que ela fosse com a mãe. Uma semana antes do crime, Ubiratã pediu aos vizinhos que tentassem convencer Franciele a reatar o relacionamento. Moacir jamais imaginou que ele pudesse fazer algo contra a própria filha, pois constantemente expressava medo de que Franciele atentasse contra a vida dele e da criança. Além disso, Ubiratã pedia aos amigos que não dessem ouvidos ao que a ex-mulher dizia, pois, segundo ele, isso poderia prejudicar suas amizades. Após os acontecimentos, Moacir percebeu que todas essas preocupações eram fruto da mente perturbada de Ubiratã. O delegado Augusto Melo Brandão, da Delegacia de Polícia de Guaramirim, confirmou que Ubiratã também havia registrado boletins de ocorrência contra Franciele por difamação. Apesar do histórico conturbado do casal após a separação, não havia qualquer indício de que ele pudesse cometer um crime tão brutal, tirar a vida da própria filha por estrangulamento com uma camiseta. A Polícia Civil analisou a ficha criminal de Ubiratã e constatou que até o dia do crime não havia nenhum registro de infração atribuída a ele, tampouco histórico de violência. No fim da tarde de 16 de junho, dezenas de pessoas se reuniram em uma manifestação em homenagem a Evelyn. O ato ocorreu no condomínio onde ela morava com o pai. Cartazes pedindo justiça foram fixados na cerca do residencial, enquanto um pastor conduziu uma oração do Pai Nosso. O grupo se encontrou inicialmente em um gramado em frente ao condomínio, local que Evelyn adorava. Profundamente emocionados, parentes, amigos e vizinhos seguiram até a residência onde ela vivia. Lá, um mural repleto de mensagens de carinho expressava o impacto do crime na vida dos moradores. Uma vizinha, tomada pela emoção, leu uma carta ressaltando como a tragédia transformou a rotina de todos. Ao final, o pastor fez mais uma oração e Franciele encerrou o ato, soltando um balão roxo. Em 18 de junho, o Ministério Público denunciou Ubiratã por homicídio qualificado, considerando o motivo torpe, meio cruel e o uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. No entanto, em 21 de junho, a acusação foi ampliada com 2 agravantes: o crime ter sido cometido contra uma criança e contra um descendente. Além disso, a imputação de motivo fútil foi retirada. O processo passou a tramitar na 2ª Vara da Comarca de Guaramirim. O laudo pericial cadavérico
emitido pelo Instituto Médico Legal do Instituto Geral de Perícias, confirmou que a causa da morte de Evelyn foi asfixia mecânica por estrangulamento. O tempo exato entre o óbito e a perícia não pôde ser determinado. A menina foi encontrada deitada na cama de um dos quartos, vestindo apenas roupas íntimas sob um cobertor. Seu corpo exibia marcas características de estrangulamento, mas não havia ferimentos abertos. O sangue presente na cena não era dela, exceto por uma pequena quantidade acumulada em seu rosto, resultado do reflexo involuntário de cerrar os dentes durante o estrangulamento. Segundo a polícia militar, o Biratã, pai da vítima, estava deitado ao lado do corpo da filha, com cortes profundos no pulso esquerdo e um ferimento extenso na lateral esquerda do pescoço, provocados por um objeto cortante. Sobre o travesseiro, ao lado da cama, havia uma grande mancha de sangue já coagulado. No chão, próximo à cama, foi encontrada uma blusa de tecido sintético cinza e laranja, com as mangas desproporcionalmente desiguais. A peça apresentava vincos e amassados ao longo do comprimento, sugerindo que uma das mangas fora torcida sobre si mesma, formando uma espécie de corda improvisada. Além disso, a blusa possuía vestígios de muco e saliva, além de pequenas manchas de sangue na extremidade da manga direita. A trama do tecido era compatível com as marcas deixadas no pescoço de Evelyn e o diâmetro da manga torcida correspondia exatamente às lesões encontradas. No quarto ao lado, foi localizada uma faca de cozinha com vestígios de sangue. Curiosamente, não havia outras manchas no cômodo, nem em nenhuma outra parte da casa. Na cozinha, uma gaveta estava entreaberta, contendo um garfo para churrasco com um cabo idêntico ao da faca ensanguentada. A conclusão da perícia após a análise do local indicou que Evelyn foi morta por estrangulamento no próprio quarto, utilizando a blusa encontrada ao lado da cama. A disposição das manchas de sangue e a ausência de sinais de luta ou invasão sugeriram que o Biratã feriu a si mesmo após o crime. As lesões no pulso e no pescoço foram auto-infligidas, enquanto ele ainda estava deitado ao lado do corpo da filha, onde permaneceu até a chegada do socorro, ou no mínimo, até que o sangue coagulasse. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 9 testemunhas, 6 indicadas por ambas as partes e 3 apresentadas exclusivamente pela defesa. Além disso, o Biratã também foi ouvido. As testemunhas ouvidas incluíram os policiais militares que atenderam à ocorrência no dia dos fatos, além dos agentes acionados por Franciele em 21 de março. Também prestaram depoimento a própria Franciele, Moacir, o primeiro vizinho a chegar ao local, e Janaína, babá de Evelyn. Pela defesa, testemunharam um amigo de Ubiratã, sua primeira esposa e a filha desse casamento. Durante seu interrogatório judicial, Ubiratã apresentou uma versão diferente da que havia contado anteriormente, negando a acusação. Afirmou que em 10 de junho levou a filha ao pronto-socorro porque ela estava com febre há 30 dias. Segundo ele, a criança estava debilitada pelos acontecimentos recentes, especialmente pela medida protetiva solicitada por Franciele e pelas confusões que ela causava. No hospital, não encontraram nenhum problema. No dia seguinte, ele levou a menina novamente ao médico para fazer um teste de Covid. Acreditava que a babá Janaína havia avisado Franciele sobre o estado da filha, pois ao meio-dia ela apareceu em sua casa. Evelyn se recusou a ir com a mãe e pediu que ela ficasse no local. Durante a visita, Franciele afirmou que voltaria a morar ali, o que gerou uma forte reação na criança, que expressava o desejo de ter a família reunida. À noite, já na casa da mãe, Franciele mudou de ideia e disse que não voltaria a viver com eles, provocando uma crise de choro em Evelyn. Logo depois, a menina apresentou febre. O Biratã afirmou que lhe deu remédio e banho, mas como a febre persistia, avisou Franciele que retornou. A situação gerou uma discussão entre os dois. Franciele procurou ajuda da vizinha, Janaína, mas acabou permanecendo no local até meia-noite. Nesse período, teria ameaçado o Biratã, dizendo que tomaria a guarda da filha e fugiria para o Paraná. A criança, ao ouvir a conversa, desesperou-se e se refugiou no colo do pai.
Evelyn. Franciele preparou comida para Evelyn, mas a menina se recusou a comer. O Biratã disse que chegou a convidá-la para passar a noite ali, mas ela recusou. Afirmou ainda que deixou a porta encostada para que pudesse voltar caso fosse necessário. Colocou a filha para dormir e pegou no sono. Dali em diante, disse que não se lembrava de mais nada, não sabia o que havia feito ou como havia feito, apenas recordava de ter acordado na manhã seguinte e enviado uma mensagem para Janaína. Alegou que não conseguia compreender que tinha matado a filha e se automutilado. Mencionou um comentário feito por um policial militar de que Franciele não se interessava pela criança. Relatou que, em março, quando Evelyn estava sob os cuidados da mãe, encontrou-a sozinha, suja de fezes, na BR. Em maio, Franciele obteve uma medida protetiva contra ele, impedindo-o de buscar a filha. Também afirmou que a ex-companheira nunca o procurou para ver a menina. Questionado sobre a versão inicial, na qual alegou que o crime teria sido cometido por um terceiro, disse que apenas alimentou essa ideia sem imaginar que pudesse ser o responsável. Negou ter problemas mentais e afirmou que, ao perceber que a filha estava morta, não tentou socorrê-la. Na delegacia, começou a entender o que havia feito, mas não se lembrava de como. Sobre as cartas escritas por ele e que foram encontradas na casa, declarou que eram apenas desabafos. Justificou que a frase "peço perdão a todos, não dei mais conta de ver a VV sofrer assim, então tomei esta decisão de partir, eu e ela", referia-se a uma vontade de sair da cidade, não ao desejo de morrer. Contra outra carta, onde listava os destinatários de seus bens, afirmou que planejava a mudança e não queria comunicar ninguém. Negou ter outras namoradas e explicou que a mulher com quem conversou momentos antes do crime era uma psicóloga com quem teve um relacionamento em março, mas que apenas o ajudava. Contou que em janeiro chegou a entrar em contato com um homem com quem Franciele conversava no Instagram, mas negou tê-lo ameaçado, afirmando que apenas queria entender a situação. Posteriormente, conversou com a esposa desse homem sobre o assunto. Afirmou que o término com Franciele havia sido natural e que haviam combinado alternar os dias de guarda da filha. No entanto, Franciele sempre evitava buscar a menina, o que a fez se afastar. Quando estava com a mãe, Evelyn não recebia a atenção devida, o que levou o Biratã a denunciá-la ao conselho tutelar. Segundo ele, Franciele via a filha rapidamente e não queria levá-la consigo, nunca demonstrando interesse na guarda. Negou ter tentado afastar a menina da mãe. A primeira esposa de Ubiratã declarou em depoimento que ele sempre foi um pai dedicado à filha mais velha e um marido atencioso durante o tempo em que estiveram juntos. Relatou que conheceu Franciele porque a mãe dela considerava a Evelyn como uma neta. Após o fim do relacionamento entre Ubiratã e Franciele, ele tornou-se mais reservado e demonstrava sinais de depressão, embora nunca tenha falado abertamente sobre isso. Afirmou que em algumas ocasiões chegou a cuidar de Evelyn e sempre viu a menina como uma criança feliz, sem sinais que sentisse falta da mãe. Disse que jamais imaginou que o ex-marido pudesse ser capaz do que aconteceu, pois sempre percebeu nele um amor profundo pela filha caçula, a ponto de muitas vezes priorizá-la em relação à filha mais velha. Recordou um episódio em que Franciele apareceu na casa de Ubiratã exaltada, alegando que queria ver a filha, mas acabou causando uma grande confusão. Em depoimento, a filha mais velha de Ubiratã revelou que nunca teve uma boa relação com Franciele, pois sempre foi tratada com indiferença por ela. Nos primeiros anos de vida de Evelyn, o contato entre as duas foi distante, justamente por conta do conflito com a mãe da menina. Somente após a separação do pai é que passou a conviver mais com a irmã. Descreveu Evelyn como uma criança alegre e afirmou que o pai ficou profundamente abalado com o fim do relacionamento. Relatou um episódio em que Franciele apareceu alterada, dizendo que não queria a guarda da filha, apenas desejava vê-la. Negou que o pai tenha impedido Franciele de visitar a menina, afirmando que, na verdade, era a própria mãe quem se recusava a cuidar ou passar tempo com Evelyn. Por esse motivo, ela mesma sempre se colocou à disposição para ajudar
ajudar nos cuidados. Segundo seu relato, o Biratã sempre consultava Franciele antes de buscar qualquer alternativa para a filha, recorrendo à sua ajuda apenas quando a ex-mulher recusava. Quanto aos pedidos de perdão do pai, explicou que se tratavam de desculpas por sua ausência ao longo dos anos. Sobre a suposta carta de despedida encontrada, afirmou que pelas mensagens que trocou com ele, jamais suspeitou que tivesse intenção de tirar a própria vida. O Ministério Público pediu que a denúncia fosse aceita para que o Biratã fosse levado a julgamento pelo tribunal do júri. Segundo a acusação, o crime teve um motivo torpe, pois o acusado não aceitava o fim do relacionamento com Franciele, mãe da vítima. Além disso, ele próprio alegou que sua filha, Evelyn, estaria sofrendo com a ausência da mãe após a separação. Também se constatou que o réu agiu com crueldade e covardia, tendo premeditado o crime contra a própria filha. Em relação ao meio cruel, destacou-se que a morte ocorreu por asfixia. Embora a premeditação tenha sido mencionada na denúncia, ela não foi considerada uma qualificadora, mas sim uma circunstância que agravou a gravidade do crime. Por fim, o Ministério Público ressaltou que o crime foi cometido de forma a impedir qualquer defesa da vítima. O Biratã atacou a filha de surpresa, aproveitando-se da relação de confiança entre eles e da evidente desproporção de forças, já que a menina tinha apenas 5 anos de idade. Assim, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi considerada plausível, especialmente por 2 fatores: a clara superioridade física do acusado sobre a criança e o vínculo de confiança entre ambos, que impediu qualquer reação por parte da vítima. No mesmo sentido, manifestou-se o assistente de acusação, que solicitou ainda a manutenção da prisão preventiva do réu. A defesa, por sua vez, requereu preliminarmente a realização de avaliação psiquiátrica e psicológica de Ubiratã. Sustentou a ausência de provas quanto ao crime imputado, pleiteando a absolvição sumária e, alternativamente, a impronúncia, bem como o afastamento das qualificadoras. No entanto, não foram apresentados indícios mínimos que pudessem amparar a pretensão da defesa, uma vez que não foram apresentados documentos que levantassem qualquer dúvida quanto à rigidez mental de Ubiratã. Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, o próprio acusado declarou estar sob acompanhamento psicológico na unidade prisional, o que indicaria a possibilidade de fácil produção de prova nesse sentido. O juízo entendeu que o simples fato de o crime imputado ser de extrema gravidade, o homicídio da própria filha de apenas 5 anos, não seria suficiente por si só para justificar a instauração do incidente de insanidade mental, especialmente na ausência de elementos médicos ou periciais que efetivamente colocassem em dúvida a sanidade do réu. Dessa forma, diante da inexistência de provas que pudessem comprometer a integridade mental do acusado, o pedido de realização de exame de sanidade foi indeferido. Em fevereiro de 2022, o Biratã foi pronunciado a julgamento pelo tribunal do júri. A defesa entrou com recurso para tentar reverter a decisão que determinou que o Biratã fosse julgado pelo tribunal do júri. No entanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou esse recurso e manteve a decisão original, sem qualquer alteração. No dia 30 de agosto de 2022, no Tribunal do Júri da Comarca de Guaramirim, ocorreu o julgamento de Ubiratã Luiz Modroc, acusado de assassinar sua filha, Evelyn Vitória Modroc, em junho de 2021. O julgamento foi presidido pela juíza de direito Tatiana Cunha Espezin. Apenas 30 minutos após o início da sessão, a pedido da defesa, o Biratã deixou o fórum e foi conduzido de volta ao presídio de Jaraguá do Sul. A promotora de justiça, Ana Paula Destre Pavan, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Guaramirim, sustentou perante o Conselho de Sentença que o crime havia sido premeditado. O Tribunal do Júri atendeu integralmente ao Ministério Público e a juíza fixou a pena em 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. A mãe de Evelyn, Franciele Beregula, expressou que, embora a dor pela perda da filha permanecesse, sentia que a justiça havia sido feita e que acreditava que, a partir daquele
naquele momento, poderia tentar seguir sua vida sem o peso que carregava desde o crime. O Biratã recorreu da sentença que o condenou a 30 anos de prisão pelo homicídio qualificado da filha, alegando que a negativa do pedido de instauração de incidente de insanidade mental comprometeu seu direito à ampla defesa. No entanto, em fevereiro de 2023, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina rejeitou o recurso por unanimidade, mantendo a condenação. O tribunal ressaltou que essa questão já havia sido analisada e negada anteriormente, sem qualquer fato novo que justificasse uma reavaliação. Atualmente, o Biratã permanece preso. Ele poderá progredir para o regime semiaberto a partir de 28 de abril de 2036, desde que atenda aos requisitos legais, como bom comportamento e cumprimento do tempo mínimo de pena exigido. No entanto, o livramento condicional está vedado, ou seja, ele não poderá cumprir o restante da pena em liberdade sob condições. Essa restrição ocorre porque o crime foi cometido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, que endureceu as regras para crimes hediondos, com resultado morte. Caso não haja alteração no cálculo da pena, como remissão por estudo ou trabalho, a pena será totalmente cumprida e extinta em 25 de abril de 2051. Você se lembra ou conhecia esse caso?